agora, segunda questão aí na tela. Segundo as disposições contidas na Lei 12.594, SINASE, as medidas socioeducativas têm como objetivo. Então, veremos agora quais são os objetivos, né, da medida ou da aplicação das medidas socioeducativas. Letra A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento. Pessoal, tá perfeito, viu? A letra A, ó, tem que ter o plano individual, tá certo? O plano individual de atendimento, tá certo? Professor, toda medida quando é aplicada tem um plano individual de atendimento? Não, nem todas. A gente vai ver, por exemplo, que para advertência, ó, no caso de advertência, e também no caso de obrigação de reparar o dano, não tem necessidade de ser efetuado um plano individual de atendimento, tá certo? O plano individual de atendimento, PIA, ele é feito, né, pessoal, elaborado a partir do momento em que o adolescente ele ingressa no plano ou no programa, né, no programa ali de aplicação da medida, tá certo? São programas que são feitos, tá certo, por meio da entidade. A entidade é a pessoa jurídica de direito público ou privado que vai recepcionar o adolescente e ingressar no programa. Tá bom, gente? Cada medida socioeducativa, com exceção da advertência e da obrigação de reparar o dano, possui um programa, tá certo? Esse programa é em apoio com a família, em apoio com a sociedade, para que o adolescente ele cumpra ali, né, a medida socioeducativa e atinja a finalidade de reeducar aquele adolescente, tá bom? Temos também aqui, ó, medidas com prazo de 15 dias, a exemplo da liberdade assistida e também da prestação de serviço à comunidade. Essas daqui, a partir da entrada do adolescente no programa, o plano tem que ser elaborado com 15 dias, e essas que possuem a restrição da liberdade, como a semi-liberdade ou a internação, deve ser elaborado esse plano individual com 45 dias. Aí no plano vai ter lá os objetivos que devem ser atingidos, os resultados, tá certo? Um parecer ali pela equipe técnica, tudo isso tem que ser apresentado posteriormente ao MP, tá certo? Então me parece que a alternativa correta é a letra A, mas vamos ver as outras. A inclusão da família do adolescente na responsabilização das consequências patrimoniais. Peraí, o objetivo da aplicação das medidas é essa, né? É a inclusão da família na responsabilização. Não, vou responsabilizar a família? Não, gente, isso aí não tem nada a ver. Reconhecimento jurídico legal do crime primeiro. O adolescente não pratica crime, é ato infracional. A reparação do ato criminoso, pessoal, ato infracional não é ato criminoso. O atendimento da vítima por profissionais que façam parte da rede de proteção e do sistema de garantias e direitos como estratégia. O atendimento da vítima não tem ligação com a aplicação das medidas. Então, a mais correta aqui é a letra A. Terceira questão. Sobre a reavaliação da medida socioeducativa, conforme previsto na Lei 12.594, é correto afirmar que, letra A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Pessoal, aqui é o nosso gabarito, tá certo? O gabarito aqui tá corretíssimo, ó. Isso aqui você extrai lá do artigo 42, tá certo? Artigo 42. As medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas, isso você retira lá do artigo 99, então você tem que combinar o artigo 42 combinado com o artigo 99. Olha só, o 99 aqui do ECA, tá certo? O 99 do ECA com o 42 da lei do SINASE. Aqui é a letra de lei. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores, tá certo?
para justificar a não substituição de uma medida mais grave por outra menos grave, tá certo? As medidas elas podem ser aplicadas de forma cumulativa ou de forma isolada. De forma isolada, eu posso aplicar, por exemplo, somente uma advertência, somente uma obrigação de reparar o dano, somente uma prestação de serviço à comunidade, somente uma liberdade assistida, somente uma semi-liberdade ou somente a internação. Tá certo? Aí vai depender da necessidade e da proporcionalidade da aplicação da medida. E também eu posso aplicar a chamada progressão de medida. É quando você sai de uma medida mais grave para uma menos grave. Por exemplo, sair de uma internação para o meio aberto, ou semi-aberto, né, que é a semi-liberdade. Ou da semi-liberdade para uma liberdade assistida, ou para uma prestação de serviço à comunidade. Agora, tem medidas que eu posso acumular. A exemplo, eu posso acumular a advertência com a prestação do serviço à comunidade. Mas você consegue perceber a possibilidade de aplicar a medida de internação juntamente com a prestação de serviço à comunidade? São incompatíveis. Não tem como eu internar o adolescente, ele vai ficar ali restrito, privado de sua liberdade, e ao mesmo tempo eu querer que ele preste serviço à comunidade. Eu tenho que progredir para um regime mais brando, tá certo? Que seria aí a semi-liberdade. Ou a própria liberdade assistida. Como também ele pode regredir, né, na medida, ele pode sair, por exemplo, de uma prestação de serviço à comunidade e ir para a semi-liberdade ou a internação. Eles podem regredir ou progredir aí na medida. Agora, o ato infracional, a gravidade, os antecedentes e o tempo de duração da medida não justifica o fato de ser substituído para uma outra mais branda, tá certo? As medidas podem ser aplicadas isolada, cumulativa, bem como serem substituídas a qualquer tempo, desde que hajam a necessidade, a proporcionalidade e a adequação de aplicação dessas medidas. Gabarito, portanto, letra A, viu? Letra A está tranquilo aqui. Letra B, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas por meio aberto. A reavaliação, elas podem ser reavaliadas, tá certo? A manutenção, por exemplo, a semi-liberdade e a liberdade assistida, ou melhor, a liberdade assistida é um prazo de no mínimo 6 meses de aplicação. A prestação de serviço à comunidade, eu aplico ela no máximo durante 6 meses, 8 horas semanais. E a internação, eu tenho que reavaliar a necessidade da internação a cada 6 meses. Não significa que eu não possa reavaliar antes, tá certo? O que eu não posso é passar de 6 meses. Então, a cada 6 meses, no máximo, deve ser reavaliado a necessidade de manter aquele adolescente internado. Beleza? A reavaliação da manutenção, da substituição, por uma mais branda, ou até mesmo caso de suspensão das medidas de meio aberto, tá certo? Ou seja, de saída fechado para um meio aberto, e do respectivo plano individual de atendimento, o PIA, a gente já viu aí quais são os casos que cabe, pode ser solicitado a qualquer tempo, mas a reavaliação deve aguardar o prazo de 6 meses. O erro está aí, Eu não preciso aguardar esse prazo de 6 meses, o que eu não posso é ultrapassar 6 meses. Agora, a medida pode ser reavaliada 3 meses de aplicação? Pode, porque o artigo 99 fala que podendo ser substituída a qualquer momento. Então, antes da substituição, eu vou avaliar, certo? Eu vou reavaliar a necessidade de mantê-lo em um meio aberto ou em um regime ali fechado. Beleza, gente? Feito o pedido de reavaliação da medida, a autoridade judiciária designará a audiência. Pessoal, tem audiência? Sim, mas essa audiência aqui não é obrigatória, tá certo? Então, pode ser feito um pedido aí sem a necessidade da audiência. A audiência só se for necessário. A substituição por medida mais gravosa, que seria a regressão, em casos de regressão de medida mais gravosa, somente ocorrerá em situações excepcionais, perfeito, após o devido processo legal, perfeito, tá certo? O adolescente precisa ser ouvido, exceto no caso de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Pessoal, não. Nesses casos também vai ter o devido processo legal.
tá certo? Quais são os casos de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta? Suponhamos que o adolescente foi aplicado para ele uma medida de prestação de serviço à comunidade. E ele não frequenta, né? Não vai no local, ele não está nem aí. Faltou uma vez, já posso aplicar uma medida mais grave? Não. Faltou uma vez, ainda não é caso. Agora, quando ele falta mais de uma vez, tem que ter aqui ó, o requisito reiteração. Tá certo? Quando ele descumpre reiteradamente, ou seja, faltou por mais de uma vez a prestação de serviço à comunidade, aí eu iria avaliar a necessidade de aplicação de uma medida mais gravosa. E enquanto isso, ele pode ser submetido a uma internação, sanção, que é aquela aplicada ó, durante 3 meses, tá bom? A gente tem 3 tipos de internação. Ó, temos a internação permanente. O nome é permanente, mas no máximo 3 anos ou até ele completar 21 anos. Temos a internação sanção, que é quando ele descumpre uma medida anteriormente imposta de forma reiterada, e a internação provisória, tá bom? Não pode ultrapassar 45 dias, tá certo? Então, vamos lá. Letra D também está errado. E letra E, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas não pode ser solicitada pelo próprio adolescente. Já paro por aqui, porque o adolescente ele tem sim esse direito de solicitar a suspensão ou substituição da medida, tá certo? O adolescente, o defensor, bem como os pais, possuem esse direito. Beleza, gente? Para quem deseja adquirir o nosso curso de legislações específicas para o concurso da Fundação Renascer, tá certo? Está em promoção. Por apenas 12 vezes de R$ 9,70. Olha só, 12 vezes de R$ 9,70. Para você ter acesso às nossas aulas aqui de legislações específicas. Pessoal, e detalhe, viu? Ainda tem aqui bônus. Para quem adquirir nosso curso, vai ter acesso às aulas, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, Sistema Único de Segurança Pública, Sistema Nacional de Atendimento, que é o SINASE, ó, já tem aulas aqui disponíveis, tá certo? Lei de Tortura, vai ter acesso aqui ao regime disciplinar previsto na lei estadual aqui do estado de Sergipe, viu, gente? E eu vou subir aí as demais aulas, né? Justiça restaurativa, tratamento ali ao socioeducando, o papel do socioeducador, tá certo? As atribuições, né? Vou estar subindo aí no decorrer da semana mais aulas. De bônus, ainda tem aqui, ó, aulas de direito constitucional, tá bom? São aulas bônus. Tem aulas de direito administrativo também, bônus. Direito penal, bônus. E, ó, direito penal também, né? Parte especial, crimes contra a administração pública. Então isso aqui vai vir no bônus, né? Você só vai pagar R$ 97,00, podendo dividir em até 12 vezes e vai ter todo o acesso aí à plataforma, tá bom? Até aí a tua prova, beleza, gente? No mais, muito obrigado, fiquem todos com Deus, forte abraço, vou deixar o link aqui na descrição para você poder adquirir o curso. Você que deseja falar comigo aí, entrar em contato, tá aqui também meu WhatsApp. E vou deixar nosso grupo de estudos. Esse é gratuito, você não precisa pagar nada para entrar em nosso grupo, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Forte abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!